Olá a todos, vamos a mais um vídeo aqui da Telmave sobre mecânica. Aqui está o Jeep Compass. Vamos fazer uma análise aqui do defeito. Vamos lá. Para quem não entendeu ainda, ou não acompanhou, não está sabendo, esse carro ele está fervendo o óleo do motor. E aí, depois de um tempo o carro funcionando, ele fica com problema de batida de pino, pré-ignição, trincamento. Viemos analisar, o carro tinha vazamento pela junta da tampa de válvula, encheu aqui tudo de óleo, nós tiramos para limpar, trocamos a junta, botamos a junta nova, lavamos o motor, eliminamos o vazamento. Ok. Fomos fazer uma análise, o carro continuou com o mesmo defeito, não precisou nem andar com o carro. Quando ele aquece parado, você vai acelerar, ele trinca. Ele bate pino. Só que nós notamos uma coisa interessante, a temperatura da água vai a 99 graus, estabiliza ali. Mas a temperatura do óleo, ela fica acima de 100 graus, ela chegou a 156, 157, num determinado momento ela foi próximo da casa de 166. Volta a temperatura do óleo do motor, não é da água. Falei, não, tá estranho. E o motor fica com cheiro desagradável, você desliga o carro, deixa o carro esfriar, o carro fica normal. E no tempo que ele fica com esse comportamento, essas peças plásticas, elas ficam com a temperatura muito elevada. Você percebe um calor muito grande aqui no vão do motor. Então o carro veio para aqui para fazer o diagnóstico, fazer a análise. E eu comecei a analisar, verificar a parte elétrica. Qual é a conclusão que eu cheguei? Esse Compass, ele tem duas válvulas termostáticas. Geralmente esses carros que tem duas válvulas, mais de uma válvula termostática, ele tem um sistema de arrefecimento um pouco complexo. A exemplo disso, a Land Rover, a Freelander 1, com câmbio JF506, com motor V6, aquele motor é Kia, ele tem um sistema de arrefecimento muito complexo. É muito comum a turma do trecho falar, não é ar, tá juntando ar. Ora, se está entrando ar, é porque a matéria natural está saindo, que seria a água, concorda? Opa, já é uma pista. Continuou o carro com problema de aquecimento do óleo e a água estabilizava em 99 graus. Eu digo, não é possível. E aí a gente resolveu deixar o carro esfriar, viemos tirar aqui e achamos o defeito. Olha aqui o defeito. Isso aqui é uma carcaça, vem o sensor de temperatura da água, vem nela. Aqui nós temos uma válvula termostática aqui dentro, olha lá. E nós temos uma outra válvula termostática aqui. Temos uma aqui e outra aqui. Geralmente são muito complexos esses sistemas. Essa parte aqui engata sob pressão no tubo. O tubo chegou a derreter o O-ring, olha lá, ó. Parecendo silicone, né? Mas não é não. Isso aqui está sendo tirado pela primeira vez. Esse carro é 2012. Primeira vez que está sendo removido. Tá? Olha o defeito aqui, ó. A guia do O-ring quebrou a parte de dentro. E o O-ring esbojou para lá e ele ficava sensivelmente por aqui, ó, perdendo a água em forma de vapor. Aqui o O-ring esbojou para dentro, a água saía aqui, ó, em forma de vapor, tá vendo? Tá vendo aqui a mancha aqui? Aqui, ó, bem aqui, ó. E aí o que que acontece? Aumenta a temperatura e o carro começa, o motor, não é câmbio, o motor a trabalhar de uma forma de estranha e emergência. Vocês podem perguntar, por que a temperatura do óleo ficava maior que a temperatura da água? É natural que a temperatura do óleo suba realmente. A grande questão nesse veículo é que ele tem um sensor lá no trocador de calor do motor que vai aqui embaixo, que verifica a temperatura do óleo do motor.
Então eu tenho o sensor de temperatura da água do motor, sensor de temperatura do óleo do motor, sensor de temperatura do ar, etc. Então o que acontece? Como é que funciona? Vamos explicar aqui. Aqui diz o seguinte, ó. Mecanismo de transferência de calor. Condução. O calor de uma substância de transferência é a transferência de energia de partículas mais energética para partículas adjacentes, menos energética. A condução pode ocorrer entre sólidos, líquidos ou gases. Nos gases e líquidos, a condução é devida à colisão entre moléculas durante o movimento aleatório. No sólido, ela é devida à combinação entre a vibração das moléculas e o transporte de energia pelos elétrons livres. Aqui você percebe que tem uma lata no teste. Aqui representa a parede da lata. De um lado você tem um líquido que está dentro da lata e o outro que está externo. Que é o que você pode levar em consideração aqui. Analisando a matéria da transferência de calor e massa, mais conhecido como Transcal. Você tem aqui as galerias de água, mas você aqui dentro tem a parte que circula o óleo. Quem primeiro vai sofrer com a temperatura é o óleo, que está lubrificando as peças móveis, está em constante trabalho no motor. E ele, por essas paredes aqui, ele tem que transferir o calor para a água. Olha aí. Tem que transferir o calor pelas paredes para a água. No caso, a água está do lado de cá. Só que eu tenho vazamentos de água. Olha aí. Por aqui, tenho perda de água. O que acontece? Junto esse vapor aí dentro, eu não tenho o segundo elemento para tirar o calor do primeiro, que é o óleo. Como o carro tem um sensor lá, o que é que vai acontecer? Vai acusar o excesso de temperatura do óleo do motor. Se o carro não tivesse, você ficaria com um comportamento estranho, até que ele surgisse isso na água, falha de temperatura na água do motor. Mas no caso que ele tem sensor de temperatura lá no trocador de calor, aí ele apareceu como falha de temperatura do óleo. O óleo realmente superaquecendo. Então, por conta disso, o que é que acontece? A unidade de comando, ela tenta fazer melhorias no motor, porque ela precisa, para uma boa ignição, uma boa injeção de combustível, ela precisa de rotação, temperatura, pressão do coletor. Tudo isso é batido no liquidificador, todas as informações, chamadas informações de entrada, para ele processar quais serão os sinais de saída para o motor funcionar perfeitamente bem. As informações estão distorcidas, o motor está superaquecendo, ela tenta de alguma forma preservar, fica sem referência, o que acontece? Ignição fora de tempo. Aí o carro fica castanhando ou batendo pino. Tudo bem? Esse é o defeito do Compass, ou seja, pelo menos 99,9%. Conselho que a gente dá aqui num carro desse velho 2012 seria substituir todas as mangueiras de água, tudo, trocar tampa, trocar radiador. Você fala assim, vai trocar tudo, é trocador de peças? Sim, são componentes que por causa da idade, é certo, hoje pifa uma, amanhã pifa outra, que o carro é 2012, mas o defeito está aqui. Beleza? Forte abraço a todos vocês e, se Deus permitir, a gente volta com outro vídeo falando sobre mecânica. Valeu!